Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais, eu sou o professor Marcos e hoje estaremos aqui para discutir as partes inerentes a reagente limitante e excesso, um tópico muito importante no nosso cálculo estequiométrico e que vai envolver muita interpretação, principalmente em relação às transformações químicas, às leis ponderais que nós conhecemos. Então, olha só, eu preparei aqui uma pequena parte comparativa, fora do mundo da química, para a gente entender o que é que significa esse lance da proporção relacionado ao excesso de alguém, relacionado a alguém estar limitando um processo, e depois, pontualmente, duas questões para a gente aplicar na química, como que funciona essa parte, repito, tão importante do cálculo estequiométrico. Então vamos lá, eu preparei o seguinte aqui, para a gente debater reagente limitante e reagente em excesso, eu preparei aqui uma aplicação com carros. Coloquei aqui o carro mais famoso de todos, só para dar um charminho, né? Relâmpago McQueen. E aí, ó, eu vou dizer que para eu formar um carro, eu vou formar um carro limitado a duas peças importantes, rodas e volantes. Então significa que para eu formar um carro, para eu fabricar um carro, eu vou precisar de um volante e de 4 rodas. Vou desprezar aqui o step, certo? Para eu fazer o carro andar, eu tenho que ter um volante e 4 rodas. Então eu vou colocar na seguinte notação, observe. 1V mais 4R forma um C. Ou seja, a combinação de um volante mais 4 rodas forma um carro. Você já pode estar pensando, né? Eu estou meio que forçando aqui, embora eu esteja usando um exemplo fora do mundo da química, mas eu já estou trazendo para o que a gente vai encontrar nas nossas situações. Isso daqui funciona como se fosse uma equação química, não é? Reagentes e produtos. As peças são os reagentes e o carro funciona como se fosse o conceito de um produto. Então vamos lá, eu vou fazer aqui algumas brincadeiras, algumas associações. A primeira é a seguinte, ó. Se eu tiver um conjunto de 2 volantes e 8 rodas, a pergunta é, quantos carros eu consigo produzir? X. Galerinha, eu sei que, de acordo com o que foi posto aqui pra gente, a combinação de 4 rodas e um volante forma um carro. Essa proporção ela é fixa e constante, como propunha lá a lei de Proust, a lei ponderal de Proust, né? Uma reação sempre vai ocorrer numa proporção fixa ou constante para formar determinado tipo de substância, para formar qualquer tipo de produto. A proporção de 4 para 1 significa o quê? Que eu tenho que ter 4 vezes mais rodas do que volantes para formar o carrinho. Nessa situação nova que eu estou trazendo aqui para a gente, a situação que eu estou chamando de situação 1, eu tenho 8 rodas e 2 volantes. Ora, a proporção ela foi mantida. Eu tenho a quantidade de rodas 4 vezes mais do que a quantidade de volantes. Então a proporção está mantida. Quantos carros eu consigo fabricar com essa situação aqui, hein, galera? Se você observar matematicamente, eu dobrei o número de volantes e dobrei o número de rodas, né? Usei o mesmo fator aí, dobrei ambas as peças. Então eu vou conseguir fazer o dobro de carros da situação anterior. Eu consigo fazer 2 carros. Facinho aí, não é? Vamos para uma segunda situação aqui, ó, só para a gente também testar. Eu vou usar agora 3 volantes e 12 rodas. Quantos carros aqui, chamar de Y? Quantos carros eu vou conseguir produzir, hein, galera? Ora, a proporção, embora eu mudei aí as quantidades de cada peça, mas a proporção, ela continua. Eu tenho, observe, 12 volantes, eu tenho 12 rodas e 3 volantes. O número de rodas, portanto, é 4 vezes mais do que o número de volantes. A proporção ela foi mantida. Se eu comparar com aquela situação em vermelho lá de cima, observe, eu tripliquei o número de volantes e eu tripliquei o número de rodas. Então, eu mantive a mesma proporção. Quantos carros eu vou conseguir formar aqui? O triplo também. Eu consigo formar 3 carros. Belezinha? São situações só para a gente prestar um pouco mais de atenção nesse lance da proporção entre peças para formar o carro que é o nosso produto. Agora eu vou mudar a situação para falar o que a gente precisa falar aqui, ó. Situação de número 3. Observe só. Eu vou usar nessa situação de número 3 o seguinte conjunto. Eu vou usar 2 volantes e eu vou usar 12 rodas. Se você observar,
a quantidade de peças que eu tenho de cada um aí, volante e roda, não está mais dentro daquela proporção que eu sei que eu tenho que utilizar para formar o carro, que é 4 para 1, 4 rodas para 1 volante. Se você observar, o número de rodas agora ele está 6 vezes maior do que o número de volantes, e não 4 vezes maior. O que é que significa dizer aqui em termos proporcionais, em termos comparativos? Perceba aqui, ó, que eu dobrei o número de volante, eu multipliquei por 2, não foi? Só que o número de rodas, o que é que eu fiz com o número de rodas, hein, galera? De 4 para 12. Eu tripliquei. Eu não estou mais usando o mesmo fator de aumento, o mesmo fator de mudança para ambas as peças. Eu dobrei uma, mas o outro eu tripliquei. Então, isso daí vai me fazer ter um excesso de uma dessas peças. Dá para a gente fazer essa situação de cabeça. Com essa situação aqui, 2 volantes e 12 carros. Minto, 2 volantes e 12 rodas. Quantos carros eu vou conseguir produzir aqui, hein, galera? Eu tenho rodas para produzir até 3 carros. Mas eu não tenho volante para produzir 3 carros. Eu só tenho volante para produzir 2. Então, significa que o número de volantes aqui, ó, vai estar limitando a quantidade de carros que eu vou conseguir produzir. Repito, eu tenho o número de rodas para fazer até 3 carros, porque cada carro usa 4 rodas. Se eu tenho 12 rodas, eu poderia fabricar até 3 carros. Mas eu não tenho 3 volantes, eu tenho apenas 2. Então, o número de volante aí, repito, vai estar limitando a produção de carros. Então, nessa situação, ó, eu só vou conseguir produzir 2 carros. O número de volante limitou a produção de carros. E o número de rodas aqui, ó, em que eu vou utilizar uma parte para fazer os 2 carros, o número de rodas estará em excesso. O que é que significa dizer isso? Mais uma vez, das 12 rodas que eu tenho, uma pequena parte disso vai sobrar no meu processo. Se eu fiz aqui, se eu só fui capaz de fazer 2 carros, galera, significa o quê? Eu usei 8 das 12 rodas que eu tinha à disposição. Então, significa aqui, ó, que sobraram 4 rodas. Belezinha? Ou seja, 4 rodas ficou em excesso. Tem como a gente definir esse lance aí do reagente limitante em excesso? Pelo númerozinho que eu coloquei aqui na proporção, ó. O número de volante em relação àquele padrão lá, que eu sei, né? Para produzir um carro, eu preciso de um volante e 4 rodas. O número de volantes foi dobrado e o número de rodas ele foi triplicado. Então, significa o quê? Quem aumentou mais aqui na proporção foram as rodas. Então, as rodas acabaram ficando em excesso e os volantes acabaram ficando com menos quantidade em relação à proporção de rodas. Ou seja, o número de volantes vai ser a nossa peça, o nosso reagente limitante. É sempre o reagente limitante, no caso aqui, é sempre a peça limitante que vai determinar quanto de carro eu vou conseguir produzir. Traduzindo isso para a química, é sempre o reagente limitante que vai informar para mim quanto de produto que eu vou conseguir obter. Quando o reagente limitante, que no caso aqui são os volantes, quando eu usar os 2, acabou. Eu não consigo mais produzir carro. Embora eu tenha rodas em excesso, rodas sobrando, o fato de eu ter a ausência de um reagente agora impede eu de continuar a fazer o processo. Beleza? Vamos montar aqui mais uma relação, a quarta e última dessa vez. Olha só. Vou mudar a situação aqui, ó. Olha o que é que eu vou trabalhar aqui agora. Eu vou utilizar 3 volantes, certo? E vou utilizar 8 rodas. Eu tenho esse conjunto aqui para tentar fabricar carro. Quantos carros eu vou conseguir formar aqui? Vou chamar de W. Se liga, meus amigos, vamos pela proporção, ó. Um volante, agora eu tenho 3, não é? O que é que aconteceu com o número de volante, hein? Eu tripliquei, não foi? E o número de roda? O que é que aconteceu com o número de roda, hein? Vamos trazer para cá, ó. Número de rodas. Deixa eu botar do outro lado aqui, ficar mais organizado. Número de rodas de 4 foi para 8. O que é que aconteceu com o número de roda, hein, galera? Eu dupliquei, não foi? De 4 para 8. Quem que aumentou mais aqui na nossa proporção? Foram os volantes ou foram as rodas? Foram os volantes, não é? Ele triplicou enquanto que as rodas duplicaram.
Se o volante aumentou mais na proporção, significa o quê? Ele vai estar em excesso. Ou seja, eu não vou usar todos os 3 volantes para fabricar os carros. E o número de roda que aumentou menos em relação à proporção padrão, ele é o nosso reagente limitante. Se ele é o reagente limitante, é ele que eu vou usar para saber quantos carros eu vou conseguir produzir. Se eu tenho 8 rodas, galera, quantos carros eu consigo produzir com 8 rodas? 2 carros. Viu como é facinho e bem prático? Eu fiz 2 carros, beleza. Quanto que vai sobrar daquele reagente lá em excesso, hein? Daquela peça em excesso? Se eu fiz 2 carros, eu só vou utilizar 2 volantes, concorda com isso? Vai me sobrar 1. Então aqui, ó, eu coloco que sobraram 1 volantinho. Belezinha? É assim que nós vamos lidar com a parte matemática no nosso cálculo estequiométrico. A diferença é que ao invés de ter peças e carros, eu vou ter o quê? Reagentes e produtos. Sempre que ele formar para a gente, sempre que ele nos disser a quantidade de 2 ou mais reagentes, nós vamos ter que estabelecer quem que é o reagente limitante, porque é com base no reagente limitante que eu vou descobrir a quantidade de produto. O resto, a interpretação nossa, dado, pergunta, grandezas químicas, continuam a mesma coisa. Belezinha? Então, olha só, vamos para as questões agora de uma maneira geral. A primeira questão diz assim, se liga, ó. O sulfato de sódio, Na2SO4, é uma substância utilizada para fabricar papel e vidros. Para obtê-los, faz-se reagir ácido sulfúrico com cloreto de sódio segundo a equação. Está aqui a equação, portanto, nota que já está balanceada, tem coeficientes. E aí ele vai dizer, ó, partindo de 4 mol de ácido sulfúrico e 7 mol de NaCl, calcule a quantidade de Na2SO4 em mol que será produzida. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a equação um pouquinho aqui para baixo, está aqui a mesma equação, e eu vou montar aquela mesma situação lá. Dado e pergunta. O que é que eu quero com esse lance aqui de dado e pergunta? Saber quais são as substâncias que eu vou usar no cálculo estequiométrico e identificar as suas grandezas. Galerinha, ele está dando aqui para a gente, ó, quantidade de ácido sulfúrico e cloreto de sódio, né? Essas quantidades estão em que grandeza? Número de mol, que é a grandeza mais fácil de se trabalhar. Não tem necessidade de transformar para massa, para volume, nem nada. Então o dado aqui, ó, ou melhor, os dados, ele vai fornecer para a gente a quantidade em mol de ácido sulfúrico, ok? E ele está fornecendo também a quantidade em mol de NaCl. Observe que tanto o ácido como o NaCl são 2 reagentes. Se ele deu a quantidade de 2 reagentes que está à disposição no nosso processo, com certeza um deles vai sobrar, um deles estará em excesso. A minha missão aqui é descobrir quem que é o reagente limitante para que eu possa usar este reagente e descobrir a quantidade de produto formada. Ele quer saber aqui o que? A quantidade em mol de Na2SO4 que vai ser produzida. Então a pergunta vai girar em função da quantidade em mol de Na2SO4. Então vamos lá. Eu vou usar isso, isso e isso aqui no meu cálculo. O que é que a equação química está me trazendo aqui nos coeficientes estequiométricos, hein? Está me trazendo que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mol de NaCl para produzir 1 mol de Na2SO4. Como as quantidades que ele forneceu para mim e o que ele perguntou também está tudo em mol, eu vou continuar a fazer a minha conta estequiométrica com a quantidade em mol. Não vou ter, repito, que transformar nem para massa, nem para volume. Belezinha? O que é que eu vou ter aqui então? Qual que é a quantidade? Agora sim eu entro com as quantidades numéricas, com os números. Qual que é a quantidade de cada um dos reagentes, hein? Ele usou 4 mol de ácido sulfúrico e ele utilizou aqui, ó, observe, 7 mol de NaCl para descobrir X aqui do sulfato de sódio. Cuidado, isso daqui em nenhum momento vai ser uma regra de 3 composta. Eu tenho aqui, observe, 2 reagentes, não é? Eu vou eliminar um deles. Por que que eu vou eliminar um? Porque eu só vou usar aquele reagente limitante. Como é que eu descubro isso? Quem que é o reagente limitante? Galera, de 1 mol para 4 mol. 1 mol não vem da equação química? É a proporção padrão. O que é que aconteceu de 1 para 4, hein? Quadruplicou, não foi? Aumentou 4 vezes. No NaCl, de 2 para 7 mol, aconteceu o quê?
De 2 para 7, é só você fazer 7 dividido por 2, dá 3,5. Então, de 2 mol para 7 mol, aumentou 3,5 vezes. Quem que aumentou mais aí? Foi o ácido ou foi o NaCl? Foi o ácido, não é? Então, o ácido é o nosso reagente em excesso. Significa dizer que desses 4 mol que eu tenho à disposição, a reação não vai utilizar todo, vai utilizar apenas uma parte e vai sobrar outra parte. Já o NaCl, que foi quem aumentou menos aqui na nossa proporção, ele é o nosso reagente limitante. O que é que significa dizer isso? Ele é quem vai acabar primeiro. Eu não tenho 7 mol à minha disposição, então significa dizer que a reação vai utilizar todos os 7 mol. Beleza? Esse é o trato que a gente vai fazer com essa parte de reagente limitante, reagente em excesso. Então, ó, eu não uso aqui o reagente em excesso, eu vou usar os dados do reagente limitante. Essa vai ser a regrinha de 3, ó, que eu vou fazer. Eu uso o reagente limitante para descobrir aqui a quantidade de produto que foi produzida. Ok, meus amigos? Quando você fizer essa continha aqui, ó, 2x dividido por 7, você vai chegar aqui, o x vai ser 3,5 mol de sulfato de sódio. Esse é o resultado aqui da massa, da quantidade em mol de produto que vai ser obtida. Tranquilo, meus amigos? Vou fazer uma coisa além aqui. Poucas questões de vestibulares perguntam isso, mas se perguntar, a gente já vai estar ligado aqui, esperto na parada. Eu vou calcular quanto de excesso que eu vou ter. Lembra daquela situação lá dos volantes e das rodas? A gente conseguia fazer de cabeça, não é? Porque era um raciocínio bem mais simples. A gente conseguia saber de cabeça quanto que ia sobrar de um ou do outro. Como que eu consigo fazer isso aqui agora que eu tenho os tratames químicos, vamos dizer assim? Eu vou usar aqui os dois reagentes, ó, vou circular aqui em vermelho. Vou utilizar aqui a quantidade dos dois reagentes. Eu sei que esse 4 mol aqui, uma parte dele vai sobrar, ou seja, eu não vou usar tudo. Então, para eu descobrir quanto que vai sobrar, eu faço da seguinte maneira, observa, eu vou fazer a regrinha de 3 assim, ó. 1 mol está para 2 mol, é o que está aqui na primeira linha, certo? 7 mol, que é o reagente limitante, que eu sei que usa-se tudo dele, vai reagir com X de ácido sulfúrico. Mas peraí, professor, aqui não tem 4 mol? Tem 4 mol, é verdade, mas esses 4 mol não serão todo ele utilizado. Quando eu coloco esse X aqui, eu estou querendo saber quanto de ácido sulfúrico que vai reagir com os 7 mol de NaCl. Quando eu fizer essa continha aqui, o X vai sair quanto? Vai sair 3,5 mol de ácido sulfúrico. Essa quantidade aqui de ácido sulfúrico, ó, é a quantidade que reagiu na reação, ou seja, é o quanto que de fato a reação química utilizou dele para formar lá os nossos produtos. E aí como é que eu descubro a quantidade que está em excesso? Quantidade em excesso, eu vou descobrir como? Eu tinha 4, mas a reação utilizou 3,5. Então o excesso vai ser 4 menos 3,5. O excesso vai ser de meio mol de ácido sulfúrico. Essa, portanto, é a quantidade que sobra. É a quantidade que sobrou na minha reação química. Beleza? Uma parte extra aí em relação ao cálculo principal. Geralmente, o que as questões perguntam é apenas quanto de produto que vai ser formado. Você usa, repito, o reagente limitante. Se a questão quiser saber qual é a massa do reagente em excesso, ou seja, quanto que vai estar em excesso, quanto que vai sobrar, essa é a continha que nós fazemos. A gente despreza aquela quantidade momentaneamente que a gente tinha do reagente em excesso, vai obter um novo X, que é o valor que a reação vai usar. E depois é só tirar a diferença para descobrir quanto que estava em excesso. Belezinha? Vamos fazer mais um aqui, ó, a segunda e última, dessa vez utilizando massas, olha só. Também conhecido como água sanitária, o hipocloreto de sódio tem propriedades germicidas e por isso é amplamente utilizado no tratamento de purificação da água, na desinfecção de legumes, verduras e frutas e na produção de desinfectantes industriais. É obtido através da reação entre gás cloro e solução diluída de hidróxido de sódio, conforme representado na equação. Está aqui a equação, note que ela já está balanceada. Admitindo que em uma fábrica de alvejantes sejam colocados em um tanque em condições adequadas 160 kg de gás cloro
e 160 kg de hidróxido de sódio. A massa de hipoclorito produzida será aproximadamente. Vamos montar aqui o lance do dado e da pergunta. Vou botar aqui, ó, dado e a pergunta. Meus amigos, o que é que ele informou para a gente? Ele deu a massa de gás cloro e ele deu aqui a massa do hidróxido de sódio, não é? Então, os dados estão assim, ó, massa de gás cloro e massa de hidróxido de sódio. Não precisa botar a quantidade ainda, até porque está disponível no texto. É só para eu identificar a substância que eu vou usar no cálculo e a sua respectiva grandeza, se é mol, se é massa ou se é volume. Observe que os dados aqui, ó, são de dois reagentes, não é? Tanto o gás cloro como o hidróxido de sódio são dois reagentes. Então, significa dizer que se eu tenho a quantidade de dois reagentes, eu vou ter que ver o lance do reagente limitante e excesso. O que importa para mim é só o limitante. E a pergunta da questão, ele quer descobrir a massa de hipoclorito de sódio, que é o NaClO. Então, ele quer a massa do NaClO. Vamos lá então, vamos marcar aqui as questões, as substâncias que eu vou utilizar. Na proporção estequiométrica, o que é que eu tenho? Eu tenho 1 mol de Cl2, 1 mol de cloro, reagindo com 2 mol de NaOH, que produzem 2 mol de hipoclorito de sódio. Isso é o que a equação química fornece para mim, sempre ela fornece a proporção em mol. Eu vou usar em mol, como na questão anterior, ou vou ter que transformar para alguma outra grandeza? Vai no dado e na pergunta, eles vão informar isso para você. Os dados trazem massa dos dois reagentes e pede a massa do produto. Então, significa que vai ser tudo aí passado para massa. Como é que eu passo, então, quantidade de mol para massa, meus amigos? Eu vou usar isso aqui, ó, a massa molar. Perceba que o raciocínio é sempre o mesmo, independente do tipo de questão. Se vai envolver pureza, rendimento, esse lance interpretativo inicial, ele é sempre o mesmo, por isso que é tão importante. Vamos lá, massa molar aqui do Cl2, ele já deu pronto aqui, 71. Então aqui você vai ter 71 gramas. Reage com NaOH. A massa do NaOH, a massa molar do NaOH, do hidróxido de sódio, é 40. Como eu tenho 2 mol aqui do NaOH, vai ficar 2 vezes 40, né? Que dá 80 gramas. Já estou botando aqui direto. Tranquilo? Produzindo quanto do NaClO, do hipoclorito de sódio? A massa molar dele, ó, 74,5. Como eu tenho 2 mol dele, então vai ser 2 vezes 74,5, que vai dar aqui 149 gramas. Essa é a proporção na qual a reação acontece. Ela veio da equação química com a diferença que eu transformei de mol para massa. Então, significa que 71 gramas reage com 80 de NaOH para formar 149 do hipoclorito de sódio. O que que a questão química está me dizendo? Ele tem o que lá na indústria, lá à minha disposição? Ele tem 160 quilos de cloro com 160 quilos de NaOH. Só por aqui já dá para perceber uma coisa, eu tenho a mesma massa de ambos. Na reação química que ela ocorre, 71 reage com 80, ou seja, a massa de cloro não vai reagir com a mesma massa de hidróxido de sódio. Então, eu já sei aqui que vai ter excesso de alguém. Para produzir quanto do hipoclorito de sódio? X. Olha como o trato matemático é a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. De NaOH aqui, galera, observa. 80 para 160. Grama corta com grama, né? Você pode observar só o número mesmo. De 80 para 160. O que é que aconteceu com a quantidade? Dobrou, não foi? Multiplicou por 2. Beleza. No Cl2, de 71 para 160, o que é que aconteceu? Com certeza, ele dobrou, ele mais do que dobrou. Estou colocando aqui, ó, multiplicou por mais do que o número 2. Porque de 80 para 160, multiplicou por 2 exatamente. Como 71 é menor do que 80, essa multiplicação aqui de 71 para 160 foi maior do que 2. Então não precisa a gente ser tão específico, porque o que nós queremos fazer aqui é só identificar quem é o reagente limitante. E quem que é o reagente limitante, galera? É aquele que aumenta mais ou que aumenta menos proporcionalmente? É aquele que aumenta menos. Quem aumentou menos aqui, ó, foi a quantidade de hidróxido de sódio. Então ele é o nosso reagente limitante. Ele é o mais importante, porque é ele quem eu uso para descobrir quanto de produto vai ser produzido, beleza? O gás cloro aqui vai ser o nosso reagente em excesso. 160 quilos, significa que os 160 quilos vão estar em excesso? Não.
a reação vai usar uma parte dele e outra parte vai sobrar, beleza? Então aqui ó, vai estar o cálculo que eu vou utilizar. Eu vou usar os dados do reagente limitante para descobrir quanto de produto que eu vou obter. Sempre é o reagente limitante que é determinante para descobrir o produto, porque é ele quem se encerra primeiro na reação. Quando um reagente se encerra, mesmo que eu tenha ainda do outro, a reação para. Quando você fizer aqui essa continha, ó, cruz credo, se dobrou aqui no NaOH, o hipoclorito também vai dobrar proporcionalmente, né? O X aqui, portanto, vai ser de 298 gramas de hipoclorito de sódio NaClO. Ok? Essa é a massa do produto produzida. Grama não, perdão, quilos, né? Quilo. Grama corta com grama, como eu já falei, sobra quilo na resposta. Isso daqui está mais perto de 300, a letra C de casa, ok? Vamos fazer um pouquinho além dessa questão aí. Vamos descobrir aquela quantidade lá em excesso que a gente fez na questão anterior. A diferença é que aqui vai ser com massa, não é? Como é que a gente descobre a quantidade do reagente que está em excesso, galera? Vou usar essa regra de 3 aqui, ó, que eu estou circulando em vermelho, com os dois reagentes. O que é que eu vou fazer, ó? 71 gramas do cloro está para 80 do hidroxissódio. 160 quilos do hidroxissódio, que é o limitante, que eu sei que a reação usa tudo, vai reagir com quanto do gás cloro? X. De novo, mas professor, eu tinha 160 aqui. Por que o senhor está colocando X? Porque esses 160 não serão usados na totalidade. Quando eu coloco o X aqui, eu vou estar querendo descobrir quanto que de fato a reação vai utilizar desse reagente. Fazendo aqui a continha, eu descubro que o X vai ser o dobro aqui, né? Vai ser 142 quilos de gás cloro. Ou seja, essa é a quantidade que de fato reagiu na reação química. Isso daí é a quantidade que a reação utilizou do gás cloro. Como que eu faço agora para descobrir a massa em excesso, hein? É só fazer a diferença. Quanto lá que eu tinha à minha disposição? Eu tinha 160, não é? Quanto que a reação usou de fato? 142. Então a massa em excesso aqui vai ser de 18 quilos de gás cloro. Essa é a massa que vai sobrar no final da nossa reação. Ok, meus amigos, então esse é o trato químico e matemático que nós vamos nos deparar com as questões que vão envolver reagente limitante, reagente em excesso, ok? Pessoal, lembre de se inscrever no nosso canal, curta nossa página no Instagram. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!